Oi, gente, que prazer estar mais uma vez, gravar esse vídeo sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E, gente, que maravilhoso poder ler esses capítulos do livro de Mórmon e sentir em meu coração que o Senhor sabe todas as coisas. Ele prepara o caminho à nossa frente, quando nós somos obedientes, quando nós buscamos fazer a vontade dEle. E eu vou te contar as minhas impressões, os meus sentimentos durante o meu estudo. E eu fiquei pensando sobre o livro de Mórmon, eu fiquei pensando sobre essa história que Nefe nos conta. Essa é uma história real, de pessoas que existiram, de pessoas como eu e você, que tiveram inúmeros desafios na vida. E eu fiquei pensando que para Nefe não foi fácil. Essa travessia do deserto não foi fácil. Muitas vezes a nossa vida também não será fácil. Mas se a gente parar e pensar, a gente pode se perguntar, mas para quem foi fácil? Foi fácil para os antigos, para os filhos de Israel? Não foi fácil. Foi fácil para os pioneiros? Não. Foi fácil para a família de Leí? Tampouco foi fácil. Será fácil para nós? Não. E quando foi fácil para o nosso Salvador Jesus Cristo? Nunca foi fácil. Então, quando nós lemos o livro de Mórmon, nós temos essa perspectiva. Aumenta o nosso testemunho da nossa travessia nos nossos desertos, das coisas que nós precisamos aprender. Porque nós passamos pelo deserto das nossas aflições de diferentes maneiras. Quando a gente pensa em Nefe e vê a atitude de Nefe, e a gente pensa nos irmãos de Nefe, quando a gente pensa em Lamã e Lemuel, eles estavam atravessando o mesmo deserto. Eles partilhavam das mesmas aflições e das mesmas bênçãos. Mas por que Nefe via as bênçãos? E por que os irmãos apenas reclamavam do que faltava? Como estamos atravessando o nosso deserto? Isso que eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco, porque são muitos os desafios que enfrentam a família de Leí e são muitos os desafios que nós enfrentamos também. E a gente vê como o Senhor prometeu e o Senhor guia essa família pelo deserto. Essa família que já cresceu, que se casam, que tem filhos e que vão crescendo em número. E à medida que cresce em número, é mais gente para alimentar, é mais gente, né, para entrar em acordo. E é muito interessante porque já em 1 Nefe 16, fala de Leí, esse pai de família que cumpriu todos os mandamentos de Deus. E um certo dia, quando ele abre a porta da sua tenda, ele se depara com algo que ele se surpreende, que é uma esfera, tipo uma bússola, que nós conhecemos como liarona. E diz assim no versículo 10, e aconteceu que meu pai se levantou pela manhã e, saindo da porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita de latão puro, e no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. Então, olha só, nessa travessia do deserto, eles tiveram uma ajuda divina, que foi uma bússola. Uma bússola que funcionava de acordo com a fé e a obediência deles. E é interessante porque Nefe relata que essa bússola os levou aos lugares mais férteis do deserto. O que significava que eles tinham sempre alimento para a sua família. Então eles iam lá, caçavam e tinham como manter todos vivos. Mas num certo dia, nós sabemos que o arco de Nefe, um arco, né, que era ali de aço, como ele mesmo diz, ó. E aconteceu que quando eu, Nefe, saí para caçar, eis que quebrei meu arco, que era feito de aço puro. A gente fica pensando, aço puro. Sabe quando o improvável acontece?
Pois é. Na sua vida não tem época que também é assim? Que as coisas improváveis acontecem? Ou que parece que tudo começa a dar errado? Aconteceu com Nefe. Quebrou o arco e, por causa do arco, da perda do arco de Nefe, eles não conseguiram alimento. E, gente, quando a fome aperta, aí é que a gente prova. E o que acontece nesse momento que quebrou o arco, não tinha como alimentar a família. E o que acontece com pessoas com fome? Aí veio a revolta. Aí começa, né? Lamã e Lemuel, as filhas de Ismael. Foi tão grande a provação que até mesmo Leí, que até então sempre foi digno e fiel, começou a murmurar. E Nefe diz que fiquei aflito. Nefe ficou aflito. Ele também estava preocupado. Ele também estava triste. Ele também estava pesaroso. Ele também estava pensando, e agora? Mas existia uma diferença entre Nefe e os irmãos. Nefe tinha a clareza todo o tempo. Apesar de aflito, ele não estava desesperado. E aí ele diz que Nefe falou com os irmãos, mas eles tornaram a endurecer o coração. E aí Nefe foi lá e agiu. Ele fez um arco de madeira. De uma vara reta fiz uma flecha. Armou o arco, pegou fundas, pedra. E aí ele foi lá e perguntou ao seu pai aonde deveria ir obter alimento. Nefe é, sinceramente, maravilhoso. Ele tinha, assim, todos aqueles atributos, né, que a gente procura. E a humildade dele, porque mesmo o pai dele murmurando, ele podia dizer, olha, meu pai também se rebelou, para que eu vou perguntar ao meu pai? Mas até nesse momento ele reconhece, né, o pai e entendia aquele momento que o pai estava vivendo. E ele vai lá com toda a sua humildade e pergunta ao pai onde ele deveria obter alimento. E só depois ele vai lá e pergunta ao Senhor. E por quê? Né? Eles começam a se humilhar aí. A voz do Senhor novamente fala com Leí. E novamente eles têm aí a indicação de onde ele deveria ir. E foi indicado para Nefe uma montanha que ele deveria ir. E quando ele chegou lá, nessa montanha, ele conseguiu caçar os animais para trazer alimento para sua família. Gente, eu fico imaginando todas as coisas que Nefe passou, que não foram poucas, foram muitas. Mas ele confiava no Senhor. Enquanto os irmãos reclamavam, murmuravam, ele ficou preocupado, mas ele agia. Então, o que é que isso nos mostra? Que a gente vai passar por situações na vida muito difíceis. Mas o que a gente precisa ter? A tranquilidade, a clareza, para buscar o Senhor, para buscar a ajuda correta, na fonte correta, e mais, e ter fé que o Senhor vai conduzir, que o Senhor vai continuar provendo os meios. Então, essa confiança no Senhor, Nefe nos ensina essa confiança no Senhor. E por ele ter essa fé e confiança, o Senhor vai lá e volta a atendê-los e volta a indicar o caminho, a esfera diz para onde eles devem ir obter esse alimento. Então, que a gente possa realmente aprender dessas lições. Há duas maneiras de passar pelo deserto. Ou eu reclamo e não faço nada, vou me sentir a pessoa mais injustiçada do mundo, ou eu vou à luta, com ação, ajo como Nefe, oro como Nefe e soluciono o problema. Então, que a gente possa aprender com as Escrituras. Mas o livro de Mórmon é cheio de reviravoltas, é aquele livro bom de se ler, porque quando tudo está uma calmaria, de repente vem algo que surpreende. E o que acontece? Morre Ismael. E ao morrer Ismael, as filhas choraram muito a perda do seu pai. E aí começaram a lamentar as aflições no deserto. E murmuravam, né, contra meu pai, contra Leí, por havê-los tirado da terra de Jerusalém. Nosso pai está morto. E temos vagado muitos anos, temos sofrido aflição, fome, sede, cansaço. E nós certamente vamos morrer no deserto. E não demorou muito para que Lamã, Lemuel também se revoltassem com as esposas reclamando
e começaram a conspirar e queriam matar a Nefe, queriam matar o seu pai, Lei. Pois é, gente, que história, né? Que situação. E há um dado interessante aqui, porque no versículo 34, em 1 Nefe 16:34, diz: E aconteceu que Ismael morreu e foi enterrado no lugar chamado Naomi. Então observem que esse lugar já existia. Ele já tinha um nome. Esse lugar já tinha um nome e não foi dado por eles, porque era comum eles chegarem num lugar desconhecido e eles davam um nome. Mas aqui diz que já existia. E é muito interessante porque já existem muitos estudos da possibilidade de onde seria Naomi. Uma cidade, né, que passou aí bem nessa rota, um lugarzinho aí bem nessa rota que passou Lei, e que é conhecido por Naomi, e que arqueólogos descobriram. Então, assim, é mais uma das evidências que a gente pode ir colecionando. Embora a gente vai ver nessa aula outras evidências, mas o mais importante não são as evidências históricas. O mais importante é você ter um testemunho do livro de Mórmon através do Espírito Santo. Porque esse testemunho, sim, é irrefutável. É ele que você vai sentir, esse poder que vai te testificar e que ninguém vai te tirar. Muito bem. E aí, nessa situação toda, gente, a gente vê como os irmãos se iram, de como o Nefe vai lá e tenta ser esse mediador, como ele tenta resolver a situação, e a vida segue, né? E eles reiniciam a jornada pelo deserto, e aí eles continuam guardando os mandamentos, eles têm os seus altos e baixos, né? Esses ciclos que a gente vai ver aí nessa história e em todo o livro de Mórmon. E aí, vamos tentar aqui, eu vou tentar me achar. Nefe quebrou o arco, né? E a seguir de tudo isso, o Senhor os repreendeu, né? Eles seguiram adiante, a bússola, guiando. E é interessante também como o Senhor os guiou pelo deserto. Olha que outra coisa interessante, porque eles foram proibidos de fazer fogo no deserto. E aí o Senhor diz que tornou a carne saborosa, né, de modo que eles não fizessem fogo. Muito bem, a gente sabe que as caravanas que andam pelo deserto não acendem o fogo. E não acendem o fogo, por quê? Porque o fogo atrai. E eles ficam muito mais visíveis, o fogo, a fumaça, e inclusive de outras caravanas que podem vir roubar. Então, até hoje, as pessoas que fazem essas caravanas pelo deserto procuram não acender fogo como maneira de proteção. E a gente vê a família de Lei que não utilizava fogo. E aí mais uma coisa que a gente fica pensando, poxa vida, Joseph tinha que ser um expert, tinha que ser um gênio para entender de tudo, para conhecer lugares, né? Adivinhar lugares desconhecidos, que só depois a arqueologia descobriu. Ele teria que saber todos os métodos de sobrevivência no deserto, inclusive os métodos adotados pela caravana, quando ele próprio nunca havia passado por nenhum deserto. Então são coisas muito sutis que a gente vai lendo e a gente vai dizendo não. Joseph não podia ter escrito esse livro. É que são tantas as coisas, tantos os detalhes, e a gente vai seguindo mais adiante e a gente vê o seguinte, que nessa viagem eles sofreram por muitas aflições, e a gente sabe disso, né? As mulheres tiveram filhos no deserto, sofreram muito, não foi fácil, gente, não foi fácil. E eles passaram no deserto muitos anos, cerca de 8 anos. E aí eles chegaram numa terra que eles deram o nome de abundância. E eles deram o nome de abundância por seus muitos frutos. E é tão interessante isso, gente, porque eles chegam a essa terra, né, que foi preparada pelo Senhor, foi preparada pelo Senhor para eles, mas eles primeiro passaram pelo deserto. Então, às vezes, a gente está prestes a receber um monte de bênçãos ou chegar na nossa abundância ou na nossa terra prometida, mas a gente se rebela, a gente começa a murmurar, reclamar, eu não devia ter nascido, o Senhor não olha para mim, e a gente não chega nas nossas bênçãos. E o que acontece? Quando eles chegam finalmente nessa terra
maravilhosa, cheia de tantos frutos e tão próspera, né? Porque a gente vai ver isso, inclusive, porque nessa terra que é descrita, Nefe vai a uma montanha muito alta e ele vai orar ao Senhor, né? E quando ele ora, o Senhor diz: tu construirás um navio da maneira que eu determinar. E com esse navio você vai atravessar esse mar, essas grandes águas, que vocês vão chegar à verdadeira terra prometida. Então, olha só, Nefe, outra vez, ele não questiona. Ele não diz: Senhor, eu nunca construí um navio, olha, isso é difícil demais, olha, eu não vou conseguir, está além do que eu posso, eu não tenho material suficiente. Não. Ao contrário, ele diz: aonde irei para encontrar minério e fazer as ferramentas? E aí o Senhor diz onde ele encontraria o minério. E aí o que acontece? É como se Nefe dissesse assim: Senhor, ainda que seja difícil, ainda que eu não saiba como fazer, eu sei que posso fazer contigo. Ajuda-me. Me diz o que eu preciso fazer. Guia-me. É essa confiança que a gente precisa ter no Senhor, que Ele vai lutar as nossas batalhas. Muitas vezes a gente vai acordar pela manhã e a gente não vai saber como resolver os nossos desafios. Mas se estivermos com a confiança no Senhor de que Ele lutará por nós as nossas batalhas, as inspirações virão, os caminhos serão destravados e as bênçãos acontecerão, mesmo nos dias mais difíceis. Nós precisamos ter a perspectiva correta, é ter a confiança no Senhor. E Nefe faz exatamente isso, né? E o Senhor diz, né? Se guardar os meus mandamentos, sereis conduzidos. O Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos conduzir, é o título dessa aula. Então, se a vida se colocar difícil, vamos pensar como Nefe. Então, olha só. Quando os irmãos viram que Nefe estava pronto a começar um navio, e aí começou: não, você é louco, você é igual ao meu pai, essas ilusões da sua cabeça, isso não é possível. E, gente, cá entre nós era uma tarefa imensa. Era uma tarefa imensa. Eu lembro que eu já comentei com vocês que um dia eu tive uma feira cultural na escola e eu queria fazer a representação da casa de Neruda. E na frente da casa de Neruda tem um barco. Então eu pedi para os alunos: vamos lá fazer um barco. Pois é, gente, que dificuldade que foi aquilo. Isso porque, assim, eu estou falando de um barco de papelão, que a ideia era que as pessoas entrassem no barco para tirar uma selfie, né, e ficar ali aquele barco exposto, um barco pequeno que não ia navegar. Que dificuldade. Entrou os engenheiros da família dos alunos, entrou pai, entrou mãe, o barco saiu. Mas eu vou dizer para vocês que naquele momento eu lembrei tantas vezes de Nefe. Eu disse: gente, para fazer um barco de papel, todo esse trabalho, imagina para fazer um barco e ter que atravessar grandes águas, mares desconhecidos. Um barco que tivesse estrutura, capacidade, porque aí a gente já está falando que a família cresceu e os historiadores estimam que nesse período aí, depois de 8 anos no deserto, eles já tinham mais ou menos 60 pessoas. Lembrando que as mulheres tiveram filhos que chegaram, Ismael chegou suas filhas, e então o que aconteceu? Já tinha aí cerca de 60 pessoas no deserto. Não era um desafio pequeno, mas o que mais me admira é a atitude de Nefe. Em nenhum momento ele reclamava, ele murmurava, ele vai lá e pergunta: Senhor, como eu faço isso? Onde eu encontro? E ele está constantemente lá, sem desistir, constantemente entristecido pelos irmãos, mas com a esperança de que possam, né? E ele lembra muitas vezes aos irmãos, ele lembra inclusive quando os irmãos começam: não é possível, não é possível, ele lembra das Escrituras, ele lembra do povo de Israel, como esse povo foi guiado por Moisés, como esse povo também enfrentou um deserto, como esse povo conseguiu, né, chegar na sua terra prometida, das provações que tiveram e o que acontecia quando esse povo não era obediente. E como eles sobreviveram sendo obedientes. Tudo que eles precisavam fazer era obediência. Então é muito interessante que mais adiante Nefe vai falar que ele aplicou todas as escrituras à sua circunstância. Ele cita Isaías. E ao citar Isaías, Nefe mostra na prática como ele procura mostrar, inclusive, essa travessia pelo povo de Israel muito semelhante ao que ele estava enfrentando. Ele estava enfrentando uma situação semelhante, tinham aqueles que reclamavam de tudo e ele estava simplesmente mostrando: olha, não vamos ser como os filhos de Ismael.
Olha como o Senhor nos protegeu, como o Senhor nos abençoou, como o Senhor permitiu que esse povo, né, chegasse na terra prometida, os que foram fiéis. Então vamos lá. Então ele relembra as escrituras aos seus irmãos o tempo inteiro. Bom, a gente sabe que ele vai enfrentar tantas dificuldades, por fim, né, o Senhor mais uma vez entra em ação, os irmãos acabam, né, sentindo o poder de Deus aí e vão em frente, conseguem construir o barco finalmente é finalizado. Chega o dia que eles vão lá, pegam suas provisões, pegam todas as sementes, pegam seus filhos, suas mulheres e aí vão finalmente partir. Mas eu gostaria de falar uma coisa curiosa sobre abundância. Essa região, né, que eles deram o nome de abundância, porque tem muitos historiadores, pesquisadores que estudam onde seria essa possível terra, onde seria esse possível lugar. E a gente sabe que esse deserto que Leí atravessou foi o deserto da Arábia. E então pesquisadores começaram a ver onde, né, poderia existir um lugar semelhante à descrição que faz Nefe desse deserto. E os historiadores pontuaram, um deles pontuou 12 pontos, 12 coisas que deveria ter nesse lugar. E começou a pesquisar para ver se aí, nesse deserto da Arábia, perto do mar, existiria algum lugar parecido. E ele conseguiu encontrar os 12 pontos de onde seria a terra da abundância. Entre esses pontos, eu gostaria apenas de listar para vocês. Esse local de abundância, esse local que o historiador encontrou, existia frutas diversas, inclusive mel silvestre, madeira própria para se construir navio, madeira de boa qualidade, minério, inclusive a montanha onde Nefe possivelmente ia orar. É muito interessante a gente ver essas coisas, saber que muitas coisas ainda têm sendo descobertas pela arqueologia, muita coisa, né? O Central das Escrituras lançou um vídeo falando sobre a possível terra da abundância, que é muito legal se vocês virem, inclusive sobre esse historiador, né, sobre as 12 coisas que ele vê nessa terra, essa semelhança. Então é muito interessante a gente usar a história também a nosso favor, a fortalecer o nosso testemunho através das evidências históricas. E que o Senhor nos ajude, nos abençoe para que a gente, ao ver essas evidências, também sinta essas impressões do Espírito. Eu ouvi outro dia um vídeo sobre o México, né, que existem aí mais de 600 pontos arqueológicos que os historiadores não conseguem, né, não conseguem chegar. Apenas 2% foi escavado, 2% de mais de 600. Então, quanta coisa a gente ainda tem para descobrir, quantas das evidências que a gente vai encontrar sobre o livro de Mórmon nas Américas que ainda não está disponível para a gente. Então, isso é incrível. Mas, continuando, o que acontece? Tudo continuar no navio, né? E o Senhor diz onde ele deve encontrar o minério, o navio está pronto, e agora eles estão deixando essa terra da abundância, vão viajar por essas grandes águas, por esses grandes mares. E a gente vê que quando o navio flui, que a vida parece que está em segurança, o Senhor os protege nos mares, a bússola indica o caminho que eles devem ir, e está tudo bem. O que acontece? Lamã e Lemuel, suas esposas, começam a cantar, ficam alegres demais, começam a dançar. Gente, não tem nada demais em cantar e dançar. A questão é com o tipo de música que você canta, com o tipo de dança que você dança e com a linguagem que você usa, porque eles começaram a se tornar vulgares e novamente já tinham esquecido. Eram vagarosos em lembrar do Senhor. E Nefe começa a temer, porque diz, eles nessa festança toda, ninguém lembra do Senhor, ninguém lembra de ler a Escritura, ninguém lembra de adorar, mas lembra de festejar da pior maneira possível, né? Com palavras vulgares, com uma dança vulgar, com uma música vulgar. E Nefe vai lá e tenta falar gentilmente com seus irmãos, mas a dureza do coração não permite, e aí eles amarram Nefe por muitos dias. O que acontece? E olha outro dado interessante, porque aparece aí o que? A esposa de Nefe.
as mulheres começam a interceder, a esposa começa a interceder. Essa era também uma tradição antiga, lá no Velho Mundo, de que as mulheres, elas intercediam e muitas vezes os homens escutavam. Então a gente vê um padrão que acontecia lá no Velho Mundo. E aí eu pergunto para vocês, nossa, Joseph também tinha que conhecer a cultura do Velho Mundo e saber que quando uma mulher intercedia, era quase uma regra de ser atendida, de ser atendido o seu pedido. Mas não foi assim, né? E Joseph conhecia o costume. Nossa, ele devia ter estudado cultura de tudo quanto é lado. Mas, enfim, a gente sabe que não foi, que Joseph tinha pouca instrução e que não tinha estudado nem até a 4ª série primária. Mas, enfim, voltando a esse episódio, mesmo as mulheres intercedendo como um costume que os irmãos de Nefe já conheciam, não foi suficiente. Mesmo a esposa intercedendo, não foi suficiente. Eles amarraram Nefe, eles retrocederam na viagem por 3 dias, a tempestade veio e foi forte, eles quase foram tragados pelo mar e a bússola não funcionava. Porque a bússola funcionava pela fé e obediência, coisa que eles não tinham. Gente, nós sabemos o final dessa história. E como o Senhor, novamente os poupa, de como eles conseguem seguir o seu curso e de como eles conseguem chegar finalmente nas Américas, quando eles conseguem chegar nessa terra prometida. E é essa terra que vivemos hoje. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro, eu não tenho dúvida. Eu fico pensando quando Nefe fez a descrição dessa terra. Ele sabia que existiriam muitos céticos e que nós precisaríamos dela. Uma das descrições que ele diz, eu vou ler para vocês, porque essa descrição me chama muito a atenção. Ele diz assim, no 24, eles chegaram na terra da promissão, eles chegaram na terra prometida, chegaram nas Américas, em algum lugar das Américas. E aconteceu que começamos, isso está no 1 Nefe 18, no 14. E aconteceu que começamos a cultivar a terra e a plantar sementes. Sim, semeamos na terra todas as sementes que havíamos trazido da terra de Jerusalém. E aconteceu que elas cresceram extraordinariamente. Fomos, portanto, abençoados com abundância. E aconteceu que, enquanto viajávamos pelo deserto da terra da promissão, descobrimos que havia animais de toda espécie na floresta, vacas e bois, jumentos e cavalos. O que eu gostaria de chamar a atenção é a palavra cavalos. Pois é, a palavra cavalos. Até então, os arqueólogos, os estudiosos, os historiadores diziam que não existia cavalo antes da chegada de Colombo às Américas. E que era impossível, e que essa descrição de Joseph não era verdadeira. O mais curioso é que hoje em dia os arqueólogos já comprovaram que sim, existiam cavalos antes de Colombo. Portanto, a descrição de Nefe, aliás, a descrição de Nefe, a tradução de Joseph, a descrição de Nefe está corretíssima. E, inclusive, eles conseguiram encontrar na Califórnia, nos Estados Unidos, túmulos, várias escavações, ruínas de cavalos. Então já é algo comprovado. Cabras montesas, típicas somente dessa região, gente, das Américas. E toda espécie de animais selvagens úteis ao homem. Encontramos também toda espécie de minérios, tanto de ouro quanto de prata e de cobre. Sem palavras para descrever, para dizer o sentimento que nós temos quando nós começamos a ler o livro de Mormon, quando nós começamos a ponderar sobre as Escrituras, quando nós começamos a analisar sobre o que aprendemos. Impossível ler esses capítulos e dizer: o livro de Mormon não é a palavra de Deus. Impossível achar ou crer que Joseph escreveu esse livro. Ele não tinha condições.
Ele traduziu esse livro pelo poder de Deus. E com mais um detalhe, ele traduziu esse livro pelo poder de Deus, traduziu em um idioma que ele não conhecia. Ele cita Isaías. E no livro de Mórmon a gente vai encontrar quase 600 referências a Isaías. Se Joseph tivesse escrito esse livro, ele não só teria que conhecer de caravanas no deserto, de lugares que não haviam sido descobertos, de animais como cavalo, cabras montanhesas. Ele não só teria que ter o espírito de adivinhação, né, de conhecimento de tudo isso. Faltam até palavras. Como ele teria que ter a Bíblia na cabeça. Ele teria que ter quase 600 referências de Isaías memorizadas. E eu fico pensando, quantas escrituras a gente tem memorizadas, gente? Quanto mais quantas de Isaías. Imagina isso. Mas nada disso é mais importante. Nada disso é mais importante do que o testemunho que nós precisamos ter do livro de Mórmon. Porque quando nós temos um testemunho desse livro, nós sabemos que essas pessoas realmente existiram. Sabemos que elas viveram e que nós precisamos aprender com elas. Sabemos que esse livro chegou às nossas mãos nesses últimos dias, porque era o desejo do Senhor. E se temos esse livro nas mãos, cabe a nós. É o mínimo buscar saber se ele é a palavra de Deus. Depois, compartilhar essas verdades preciosas que vão nos trazer a vida eterna, que vão nos dar a salvação. Esse tesouro que o mundo ainda não descobriu, que muitos céticos ficam buscando erros. Mas a cada dia são surpreendidos por uma nova descoberta que muda tudo. Que o Senhor nos abençoe, que continuemos a estudar o Vem Segue-me e que esse livro continue a nos fortalecer. E que no nosso deserto a gente entenda que é muito melhor agradecer. Nefe agradecia todo dia. Que a gente saia de casa cada dia com um sentimento de gratidão e reconhecendo a mão do Senhor em todas as coisas. Que a gente possa lembrar que mesmo que seja difícil, nós podemos construir os nossos navios. Nós podemos encontrar as madeiras certas, porque o Senhor estará à frente. E que nesse barco nós possamos contar uns com os outros nessa construção e que sejamos fortalecidos nessa travessia. Até a próxima.